Olá, boa noite. Quinta-feira com muita informação para você. Olha só os destaques de hoje. Gasolina volta a ser distribuída no estado depois da liberação de bloqueios. Esperamos que a normalidade volte ao sábado, mais tardar. Caminhões já podem trafegar normalmente. Tem entrada garantida na base de Guaramirim, em todas as bases. Dentre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros também está a distribuição de gás de cozinha. O produto já está em falta em algumas cidades do estado. Você vai ver como está a situação da paralisação agora e o que mudou em relação à última grande mobilização dos caminhoneiros há 3 anos. O ano é 2021, mas a situação lembra 2018. O SCC News já está no ar. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre o assunto que está movimentando o estado. Depois de faltar combustível em alguns postos por causa da paralisação dos caminhoneiros, a gasolina está voltando para as bombas em Santa Catarina. A repórter Graziane Biali está em um dos postos de combustível da capital e atualiza essa situação para a gente. Grazi, como está o abastecimento por aí? Boa noite. Boa noite para você, Cibele. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, neste posto de combustível ainda não chegou a gasolina. Apesar de alguns motoristas até pararem por aqui e pedirem informação aos frentistas, o caminhão ainda não passou aqui, mas tem previsão de chegar entre 10 e 11 horas da noite. Esse posto fica no centro de Florianópolis. Como a capital é abastecida pela central de distribuição de Biguaçu, fica mais rápido a chegada do combustível, nos postos aqui da região e acaba abastecendo. Dessa mesma forma, também já tem postos de combustível abastecidos em outras regiões do estado. Isso porque os manifestantes que bloqueavam os acessos às centrais de distribuições por todo o estado de Santa Catarina acabaram entrando em acordo e liberaram esses bloqueios nesta tarde. Vamos ver na reportagem. A situação começa a tomar novo rumo. Caminhões carregados de combustíveis já circulam pelo estado. Em Itajaí, o centro de abastecimento de combustível que atende o litoral norte e parte da região do Vale do Itajaí foi liberado no início da tarde. A base de Biguaçu, na Grande Florianópolis, interditada desde ontem, também voltou a operar no meio da tarde de hoje. Da mesma forma, os caminhões que estavam parados no centro de distribuição de Guaramirim foram liberados às 4 da tarde. Com isso, os postos que estavam desabastecidos começam a receber combustível a partir de hoje. A gente conseguiu a liberação das bases de Biguaçu, as bases de Itajaí e das bases de Guaramirim. Esperamos que a normalidade volte ao sábado, mais tardar. Caminhões já podem trafegar normalmente. Tem entrada garantida na base de Guaramirim, em todas as bases. As liberações ocorreram depois de negociações entre órgãos de segurança do Estado e Polícia Rodoviária Federal com os manifestantes. As tratativas seguem para os bloqueios em outros pontos também. Hoje o governo do estado se reuniu com um comitê de crise formado pelas forças de segurança, Ministério Público Estadual e Federal e também outras frentes para buscar a liberação das rodovias que ainda estão com bloqueios e impedir impactos maiores ao estado. Um decreto do governo estabelece prioridade no abastecimento de veículos utilizados para assistência médica e hospitalar e para as atividades da segurança pública em Santa Catarina. Nós já temos uma crise, não precisamos criar outras. Então a gente entende que a reunião do grupo é exatamente para fazer o enfrentamento desta crise, entender, respeitar o direito à liberdade de expressão, de contraditar, de se opor, de não concordar com algumas ideias, mas o direito à vida está acima de qualquer outro direito. Colocamos todas as estruturas de segurança pública do Estado à disposição desses organismos, inclusive no sentido da garantia do cumprimento da decisão judicial da Justiça Federal. No âmbito do nosso Estado, nós temos que ser parceiros e precisamos unir a nossa população. Ontem ainda, a Justiça de Santa Catarina determinou o fim dos bloqueios no Estado, mas ainda temos pelo menos 5 pontos interditados em rodovias federais. Por lá, os caminhoneiros seguem mobilizados, permitindo apenas a passagem de carros de passeio, caminhões com alimentos perecíveis, medicamentos e cargas vivas. Ontem, o estado chegou a ter mais de 30 pontos de bloqueios entre rodovias federais e estaduais. E aos poucos, as interdições estão sendo liberadas. O Ministério Público de Santa Catarina vai agir em absoluta harmonia e sintonia com as demais instituições que estão envolvidas no controle dessa crise
agindo de maneira a desmobilizar, nesse momento, as células que se organizam de maneira difusa em alguns pontos do Estado. Alcançar a responsabilização pessoal dos envolvidos nesses atos, bem como das próprias pessoas jurídicas que estão por trás desse movimento. A tarde foi assim na maioria dos postos de combustíveis pela Grande Florianópolis e estado afora. Sem gasolina, frentistas não têm trabalho porque não tem carro esperando para abastecer. Cenário bem diferente da noite de ontem. Motoristas de todas as regiões do estado formavam filas quilométricas para tentar garantir a gasolina da semana. A procura foi tanta que hoje pela manhã, 60% dos postos de Santa Catarina estavam zerados. Com o aumento da procura por combustível desde ontem, teve posto que aproveitou o momento para aumentar o valor da gasolina. As denúncias levaram o PROCON para as ruas. Em Blumenau, a fiscalização visitou vários postos na cidade. Em Florianópolis, amanhã foi de fiscalização também. Os fiscais do PROCON averiguaram possíveis aumentos irregulares, preços injustificáveis, além da falta de combustível em alguns postos. A atualização da Polícia Rodoviária Federal informa que ainda são 5 pontos de bloqueios em BRs. Na BR-280, São Francisco do Sul e Canoinhas, e também na BR-116 em Mafra. Já a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina informou que nas rodovias estaduais não há registros de bloqueios. Eu volto com você, Cibele. Obrigada, Grazi, pelas informações. Olha, no Oeste, uma mulher de 46 anos morreu depois de ser atingida por tiros disparados pelo ex-genro no interior de Chapecó. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 29 anos descumpriu uma medida protetiva, invadiu a casa onde a ex-mulher mora e disparou 6 vezes contra ela, contra o filho de 7 anos, a ex-sogra e o companheiro da ex-sogra. O crime aconteceu depois de uma discussão no local. O homem foi até o carro, pegou uma arma e voltou atirando. Na tentativa de tentar proteger o neto, a ex-sogra do suspeito foi atingida, se desequilibrou e caiu de uma escada. Ela faleceu no local. A ex-mulher do agressor e a criança ainda se esconderam no banheiro. E segundo a Polícia Militar, esse homem ainda tentou arrombar a porta do banheiro, mas não conseguiu e acabou fugindo da casa. A Polícia Militar informou também que a mulher já tinha uma medida protetiva desde o dia 1º de setembro. A nossa guarnição de Catarina já entrou em contato com ela, porém não houve a aceitação dela em receber essa proteção da nossa guarnição. Isso é aconselhável, então, serve de um alerta, né, que essas pessoas, essas mulheres que se verem numa situação parecida, procurem ou aceitem, né, a oferta de proteção dessa rede Catarina, da guarnição da rede Catarina. A seguir, você vai ver que a paralisação dos caminhoneiros também já afeta a distribuição de gás de cozinha em algumas cidades do estado. E o comparativo dos prejuízos desta mobilização com a que ocorreu em 2018. Nós voltamos já. Já estamos de volta. A paralisação dos caminhoneiros também já afeta a distribuição de gás de cozinha. Em Joinville, no norte do estado, o produto já está em falta. O David Sacramento foi conferir para a gente. Olha só. Olá, é isso mesmo. Nessa revenda de gás aqui, o aviso é bastante claro. Já está sem estoque, não tem mais gás para vender. Ela vende, em média, 535 botijões de gás e hoje não conseguiu vender nada. Várias revendedoras de Joinville estão nessa mesma situação, reflexo da paralisação dos caminhoneiros nas rodovias catarinenses e da retenção das cargas. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás, Santa Catarina é abastecida com o GLP que vem de Araucária, no Paraná, e de Canoas, no Rio Grande do Sul, visto que não há produção em Santa Catarina. Nós acompanhamos a movimentação e muita gente aqui, infelizmente, não encontrou gás. No princípio, eu fiquei surpreso, porque é coisa recente que aconteceu, então já faltou, de um dia para o outro, faltar gás. David Sacramento para o SCC News.
Pois é, em Blumenau, no Vale, a mesma situação. Diversas revendedoras de gás de cozinha já estão com o produto em falta. Os moradores da cidade foram em busca dos botijões de gás ainda na noite de ontem, com medo de ficar sem. E foi justamente o que aconteceu hoje. Muitos botijões foram vendidos e as revendedoras não estão mais recebendo produto por conta da paralisação dos caminhoneiros. Até o momento, ainda não há previsão de chegada. Essa é a situação nas duas cidades. Falta de gás. Você lembra da paralisação dos caminhoneiros lá em 2018? Em alguns pontos, a que está acontecendo agora é bem semelhante. As rodovias bloqueadas, a procura pela gasolina nos postos, o desabastecimento. Mas, ao mesmo tempo, é bem diferente em outros pontos, como a falta de apoio dos sindicatos. Você vai entender agora na reportagem. Rodovias bloqueadas, filas para abastecer. Postos fechados por falta de combustível. O ano é 2021, mas a situação lembra o ano de 2018. Lembra sim. Mesma coisa agora. De surpresa, né? Foi de surpresa na hora, sim. Em 2018, a paralisação foi registrada em todos os estados do Brasil. Rodovias foram fechadas e o abastecimento de combustíveis e até de alimentos ficou comprometido. Os manifestantes foram apoiados por sindicatos, que exigiam a redução do valor do diesel e uma tabela mínima para o frete. Depois de 10 dias, um acordo com as reivindicações foi feito com o governo federal. Na época, todos os setores foram afetados. Em 2018, o movimento foi bastante intenso e trouxe um prejuízo enorme. Mais de 70% do setor industrial de Santa Catarina, que tem uma participação importante na economia do estado, foi afetado. Para o setor de carga e logística, o impacto também foi grande. Na época, nós ficamos 11 dias sem trabalhar. Então, você imagina de um mês de 20 dias úteis, né? Normalmente, 22 dias úteis, você fica 50% do tempo sem trabalhar. Isso é queda de receita e a despesa ela é uma despesa fixa, então o prejuízo é enorme, né? Agora, em 2021, a manifestação chega ao segundo dia em mais de 10 estados do Brasil. A organização é descentralizada e com reivindicações relacionadas a pautas políticas. O presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir pelo encerramento da paralisação. Algumas cenas ainda se repetem e a preocupação é a mesma. A procura por gasolina e a falta nos postos foi registrada em todo o estado. A situação, apesar de estar se normalizando, deixa impactos na economia. Isso acaba afetando em cadeia toda a economia do estado. Então há uma preocupação bastante forte no sentido de que essa paralisação ela se encerre o mais rápido possível, né? Entendemos que há outras formas de se manifestar que não sejam essa. E aí veio o feriado de terça, quarta-feira já com paralisação, hoje paralisação, então nós entendemos que o nosso grande prejuízo foi a perda de receita de uma semana no nosso segmento. Então nós respeitamos qualquer paralisação de qualquer atividade econômica, desde que tem o direito de ir e vir das pessoas que querem trabalhar, as empresas, né? A paralisação já se normaliza em alguns pontos do estado, mas em outros ainda continua. Até que ocorra um acordo entre os manifestantes, fica a expectativa que não se tome as mesmas proporções que 2018. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos. Vamos para a previsão do tempo? O tempo chuvoso dá trégua agora e a semana termina com sol e temperatura bem agradável no estado. Olha só como fica o tempo amanhã. Para sexta-feira, o tempo vai ser firme, com muito sol no estado. No amanhecer, tem chances de nevoeiros e nebulosidade. As temperaturas despencam e pode ter geada nas áreas altas da serra. E isso para as primeiras horas do dia. Já durante a tarde, tem elevação nas temperaturas. Em Florianópolis, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Joinville, máxima de 26. Blumenau e Criciúma tem mínima de 9 graus e máxima de 25. Em Lages, mínima de 5 graus. Chapecó tem mínima de 8 e máxima de 21 graus durante a tarde. Hoje, o governador Carlos Moisés cumpriu a agenda na Serra Catarinense. Em Lages, ele anunciou investimentos nas áreas de saúde, infraestrutura e educação, além da revitalização de um dos principais acessos da cidade. Olha só.
O governador Carlos Moisés veio a Lages para anunciar um pacote de investimentos de 60 milhões de reais. O volume de recursos é para diversas áreas, como saúde, educação e infraestrutura. Um dos convênios assinados com a Prefeitura de Lages foi de um repasse de 35 milhões para pavimentação de ruas e avenidas da cidade, num total de 20 quilômetros, incluindo a revitalização de um dos acessos. O governo do estado também liberou 10 milhões de reais ao consórcio dos municípios da região serrana para a implantação de uma usina de fabricação de asfalto. Essa usina vai ser construída aqui em Lages, em um terreno doado pela prefeitura, e vai ajudar a reduzir em cerca de 40% os custos nas obras de asfaltamento da região. Que vai facilitar que as 18 prefeituras da região tenham condições de insumos com preços mais acessíveis para ajudar na infraestrutura de todos os municípios, que é com certeza a maior demanda de todos os municípios da Serra. Menos buraco, menos poeira, menos lama e mais conforto na região em que as pessoas vivem. Além disso, também foram repassados 2,2 milhões para a reforma da APAI de Lages e 914 mil para o mercado público, que deve ser reaberto até o fim do ano. Outros municípios da região da Serra também receberam recursos para as áreas da saúde, educação, infraestrutura e esporte. Com a educação especial, investimentos na APAI, investimentos em todas as regiões do estado, nós temos isso, parcerias com os municípios, enfim, emendas dos parlamentares, nós estamos entregando a indicação de emendas dos parlamentares aqui para a região. Então são mais de 60 milhões de reais, na verdade, que a gente está aplicando aqui, com turismo também, né? Mais de R$1 milhão com investimentos para a região, incentivo à vitivinicultura, enfim, são uma série de ações do governo do estado, em parceria com prefeitos, né? Da mesma forma como investimos em rodovias federais, investimos em rodovias estaduais, e o estado está indo muito bem. O governador Moisés também visitou o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, onde foram investidos 7 milhões em recursos adquiridos via emenda parlamentar para a construção da nova ala da UTI. As obras já começaram e vão aumentar a capacidade de atendimento da UTI com 10 novos leitos e reforma dos já existentes. O último compromisso do governador em Lages foi a abertura do primeiro e segundo pavimentos da nova ala do Hospital Teresa Ramos e a ativação do novo tomógrafo do hospital. Tem novidade para quem gosta de competições esportivas. Os torcedores vão poder voltar aos estádios e ginásios a partir da próxima quarta-feira, dia 15 de setembro. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés nas redes sociais, mas as regras para o retorno presencial das torcidas ainda vão ser definidas e divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Esse assunto foi debatido no início da semana em uma reunião entre secretários técnicos do governo e representantes da Federação e dos clubes. Mudando de assunto, no litoral norte e no vale, elas chamam a atenção e se tornaram um atrativo a mais. Você vai ver agora o que leva as capivaras serem tão presentes na região. Quem passeia pela beira-rio em Itajaí se depara com esses animais gordinhos, tranquilos e muito simpáticos. A gente vem aqui bastante, principalmente tarde e noite, que elas aparecem bastante, elas ficam comendo na grama, as crianças ficam tirando fotos, nós também, fica brincando com as capivaras, são muito boazinhas. Sem a ameaça dos possíveis predadores e condições climáticas favoráveis, as capivaras se estabeleceram em algumas cidades de Santa Catarina, especialmente no Vale do Itajaí. Segundo os biólogos, aqui elas encontram segurança, alimento e espaço. Como o rio Itajaí-Açu ele deságua aqui no mar, né, aqui na Atalaia, em Navegantes, elas não têm para onde ir. Então elas vão ficar aqui nessa região, elas não vão para o mar, não é o habitat delas. Então elas acabam ficando aqui. Além disso, claro, nós temos também a paisagem, né, esses fragmentos de mangue, que servem então de área de descanso para elas durante o dia. E durante a noite elas saem para forragear. O que é o forrageamento? É se alimentar. Então elas vão se alimentando das gramíneas que tem aqui. A capivara pode até ser fofinha e chamar a atenção de quem passa perto, mas é importante não se aproximar ou tentar tocar. O motivo é que, por se tratar de um animal silvestre, segundo especialistas, pode haver a transmissão de alguma doença a humanos. Outra preocupação das autoridades é com a permanência desses animais no meio ambiente. Leis garantem que as capivaras devem permanecer em locais adequados para a alimentação e reprodução. Em Itajaí, placas como essa foram colocadas em espaços estratégicos para informar a população sobre isso. Por isso, o ideal é saber aproveitar o passeio, respeitar o espaço de convivência com elas e, se quiser,
registrar o momento. Não tem jeito, né? Tem muitos registros. Passou por ali, com certeza vai enxergar uma capivara. E aí os registros ganham as redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, viu? Pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente volta com muita informação para você. Uma ótima noite. Até amanhã.